Aí você vai ler com o que você tem, né? A fonte é cair da rocha, gota a gota, para o mar medonho. O oceano, fatal barqueiro, lui, ele a ele, né? Sei lá o me, sei lá o que, tu, chorão. Aí você passa, mas esse texto aqui não tem muito que passar para a ordem do português, porque como é um texto fácil, assim, ele tá praticamente na ordem do português. Você pode até alterar alguma coisa ou outra, mas do jeito que tá, tá, tá bom. Aí a fonte, né? Aí o tombite, né? É, que você soube que é o verbo tomber. Você vê aqui que o radical é tombe, né? Você já tira que essa forma aqui, esse AIT, é algum tempo, né? É algum tempo verbal. Você ainda não sabe qual. Eu até tenho a tabela que eu posso passar, mas eu, se fosse você, não leria a tabela agora, porque ela vai facilitar muito o trabalho, vai te tirar, né, esse esforço de ter que pensar esses tempos. Mas de primeira você consegue compreender o significado do texto com ou sem ele. Você vai acabar deduzindo na maior parte das vezes correto. Você pode dizer aqui, por exemplo, a fonte cai. Você depois pode tentar ler como a fonte caiu ou a fonte cairá e ver qual que te parece melhor. Normalmente o restante do texto vai acabar te esclarecendo como é que é. Duas coisas que são fundamentais. Você vai ler a partir do verbo, óbvio. Você vai tentar colocar as palavras segundo o verbo, né? Então, se for um verbo que pede um complemento, você vai procurar um complemento, né? O verbo que tem um sujeito, você vai procurar o sujeito, tudo mais. O verbo que pede um objeto direto, depois de um direto, você vai procurar os dois, tudo mais. E a outra coisa, peguei uma água aqui. Você ler a partir do verbo. Ai, deu branco. A primeira coisa você vai ler a partir do verbo, a segunda coisa você vai jogar com o contexto, né? Muitas vezes a palavra pela, só pelas duas primeiras vai ser um pouco ambígua, mas você olhando o total ela vai acabar se esclarecendo na maior parte das vezes, né? Aí, vamos lá, a fonte cai da rocha, gota a gota para o mar medonho, né? Aí pode passar a próxima fase. O oceano, aí fatal para o barqueiro, a ele dito, a ele dito não, esse dito eu peguei errado aqui. O dit é um verbo irregular. Você vai ter muito trabalho com os verbos irregulares de saída. Alguns dicionários eles até dão para alguns verbos irregulares, eles até dão umas formas, né, conjugadas, se você for procurar nas entradas mesmo do dicionário. Outros não, né? Outros você está procurando pelo radical D e T, você não vai encontrar nada parecido. O mais próximo é dit de T. E você tá, é, que aí está sendo isso, né? Dito e tudo mais. Que não é. Aí você vai recuar, vai procurar de, né? Vai recuar o radical. Então você também não vai encontrar nada. Esse aqui no caso é o verbo dir, né? Falar. Né? Em alguns casos assim você vai acabar. Não vai ter como fugir. Né? Você tem até em muitos dicionários, no final, você tem uma lista dos verbos que são irregulares. Isso vai acabar pegando com o tempo. Ainda mais esse que é um verbo muito de uso muito comum. Você já, é a primeira vez que você está vendo ele. Qualquer outra vez na sua vida que você for ver essa forma, você vai saber a que verbo corresponde. Né? Mas quanto a isso, você não precisa ficar preocupado, não. Você consegue muito bem ler sem ele, por exemplo. O oceano faltar para o barqueiro a ele e aí prosseguir, não vai quebrar o contexto. Né? Aí você pode chutar, né? Você poderia ter utilizado o dito, que está lá no dicionário a forma dit, de ter, né? Podia achar que é um dito. Aí ele dito. Então soar estranho, mas também não vai mudar muito o significado. Aí você sabe que é a ele diz, né? Diz a ele e tudo mais. O Velux também é um verbo irregular. Você vai procurar por Velux no dicionário, você não vai achar nada. Por isso que é bom você ter um, ter um dicionário, mesmo que seja um dicionário PDF, mas que tenha as entradas dos verbetes. E não seja um que você joga. Se você jogar só Velux num dicionário eletrônico, muitas vezes ele vai já te dizer quero, tudo mais. Vai te falar queres, tudo mais. Vai te falar qual que é a forma do verbo.
E você não vai ter o trabalho de perceber, de procurar e tudo mais, que é o que vai enraizar o aprendizado mesmo. Então aqui só vai ser o verbo querer, né? E como tá com tu, tá conjugado na segunda pessoa, né? Que tu queres. Né? Que queres tu, algo né? Parecido. Aí segue, né? Além de você organizar no, na ordem, além de você escrever em português, você também pode organizar depois na ordem do próprio francês. Você pode, aliás, falei errado. Você está escrevendo aqui em português. Além de você escrever em português, você pode depois deixar na ordem, segundo o francês. É porque isso aqui não tem quase ordem, escolher um texto muito fácil. É, pode prosseguir na ordem. Vou nem colocar isso aqui. Vou tirar essa parte aqui. A parte que eu vou cortar ainda. Além de você estar escrevendo em português, você pode depois reordenar com as palavras em francês. Esse texto aqui não tem muita dificuldade, muita necessidade, porque é um texto fácil, ele já está numa ordem quase direta também, né? Então não precisa nem mexer nele. Aí segue, né? É, que tu queres de mim, né? Que tu queres comigo, algo do tipo. Que tu queres de mim, chorão? Chorão também fica muito feio, acho que assim, eu podia mudar aqui pra, sei lá. Vai deixar como chorão, mas não é bem chorão não. Você vai acabar percebendo que algumas palavras, por mais que no dicionário esteja dessa forma, que na verdade aqui é quase como o significado é outro. Mas é isso aí mesmo, né? É tipo assim, que tu vem se lamentar, que tu vem se lamentar pra mim, tudo mais. Aí segue. Mesma coisa aqui. Essa forma aqui é um verbo irregular, né? Esse GC você vai até acabar chutando, porque todo mundo sabe que é GC em francês, né? Geral, todo mundo fala, mesmo que brincando, você já escutou alguma vez. Mas aí também te daria um trabalho. O meu dicionário, o que eu tenho aqui, ele não tem a forma sui. Tem uns que já tem, porque já mostra, tipo. Enfim, segue lá, je suis. Vai passar pro português. Essas palavras eu acabei não pegando no dicionário não. Se eu precisar pegar uma na hora, eu pego. Vamos lá, eu sou a tempestade e o medo. E eu termino, eu finir, você vai ver que tem o verbo finir, que é terminar. Aí eu botei eu termino. Você pode botar eu terminar, né? Por exemplo, se você quiser jogar com a forma com o infinitivo, pode botar eu terminar. Você vai perceber que automaticamente você vai sabendo que o verbo é terminar, você vai estar como eu termino, porque é o mais natural, né? Eu termino onde o céu começa. Mesma coisa aqui, commencer. Você também vai acabar chutando, você vai ver que é o verbo commencer, acabar também chutando começar. Começa, né? A gente tem onde o céu começa. Aí segue. É, SC, também o meu dicionário não tem, alguns dicionários também tem a forma, que é o tipo um será. A pergunta, essa forma SC, ela entra como pergunta, né? Isso, por exemplo, para esse caso, você precisaria ou de alguém te explicando ou de uma gramática urgente, porque senão você não sabendo disso, você teria muitas dificuldades. Mas vamos supor que você não sabe, coloque. Deixa pulando, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que, né? Sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que tenho necessidade de você, de ti. Pequeno. Vai ver no celular que petit é pequeno. Moi, eu, que sou o imenso. Aí você já vê que sem essa partícula já tá, a frase está completa. Que tenho necessidade de ti, pequeno, eu que sou imenso. Né? Você pode até tirar fora, claro que você não vai tirar fora e deixar por isso mesmo.